Olá, boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta sexta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico João Assi, que é infectologista e supervisor do Núcleo de Medicina Tropical do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP. Em pauta, a politização do combate à Covid-19 no Brasil. Boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Odair Albano, da Universidade Estadual de Campinas e ex-secretário de Saúde da cidade. Nossa abordagem é a pandemia com a chegada do inverno no Brasil. E ainda nesta edição, o governo de São Paulo anuncia sexto período de quarentena e prefeitura adia, em uma semana, reabertura de bares e restaurantes. A exemplo da capital, São Caetano do Sul, referência em testes, passa a fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização. E você vai ver também a turística Campos do Jordão tem faturamento comprometido por causa da pandemia e adia festival de inverno. Logo mais, após as nossas dicas. Até já. De volta, vamos ao vivo ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Bom, Michele, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 54.971 óbitos e 1.228.114 casos. Novos dados devem ser divulgados em instantes, mas o consórcio de veículos de imprensa que realizam o levantamento a partir de números das secretarias estaduais de saúde já aponta que o país tem 1.244.419 casos confirmados da Covid-19 e 55.304 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, já são 13.966 mortes e 258.508 infectados. Com isso, o estado bateu hoje, pelo terceiro dia seguido, recorde de casos com 9.921 novos registros da doença em 24 horas. Também foram confirmadas 207 mortes em um dia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, anunciou hoje que o Hospital de Campanha do Pacaembu, aberto para prestar atendimento a pacientes com a Covid-19, vai deixar de funcionar na próxima segunda-feira, como nós adiantamos aqui, nosso repórter com exclusividade no Plantão da Saúde. Vamos falar ao vivo com Osmar Garrafa, que trouxe essa informação para nós. Ele está no Pacaembu e vai falar sobre esse fechamento, além da atualização da situação da ocupação de leitos nos outros hospitais do tipo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite a todos. É isso, né? Na última segunda-feira nós trouxemos a informação, teve gente que duvidou, inclusive a repercussão foi tão grande de que o Hospital de Campanha, a notícia que nós demos aqui no Plantão da Saúde, fecharia no final do mês, que a Prefeitura de imediato soltou uma nota dizendo que lamentava que a imprensa trabalhasse com fake news. A maior prova de que não era fake news é que veio a confirmação hoje oficial, como você bem destacou, o prefeito informando que o Hospital de Campanha aqui do Pacaembu será fechado na próxima segunda-feira. O Hospital de Campanha do Pacaembu foi inaugurado no dia 6 de abril. A previsão era ficar até o final do mês de julho em funcionamento e o gasto giraria em torno de 28 milhões de reais. Com essa antecipação, esse valor vai ficar na casa de 23 milhões de reais. O motivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é o baixo número de pacientes que estão se apresentando aqui no Pacaembu e o aumento de leitos na rede municipal, que hoje está abaixo de 50%, ou seja, existe apenas uma ocupação de 48% dos leitos da rede municipal. E por isso a Prefeitura entende que é possível abrir mão aqui do complexo do Pacaembu. O estádio do Pacaembu, com seu hospital de campanha, atendeu nesse período, desde o dia 6 de abril, cerca de 1.500 pacientes. 99,8% desses pacientes, Michele e Celso, tiveram alta e foram registrados aqui 4 óbitos no total até agora. Nesse momento, a última atualização, ocupados dos 200 leitos são 15 pacientes. Na ala de enfermaria são 14, estabilização 1, transferência com casos agravados 3, altas foram 4 e óbitos 0. No AMB, 218 leitos ocupados, do total de 1.800, nem todos ativados. 207 na enfermaria, 11 na estabilização, 7 na transferência, altas 41 e nenhum óbito. No Ibirapuera são 116 pacientes nesse momento e em Heliópolis 120 pacientes. Michele e Celso, segunda-feira não teremos mais hospital de campanha no Pacaembu, conforme havíamos informado. Obrigada, Garrafa.
Pega muito mal para a prefeitura negar em nota uma notícia chamando de fake news para confirmá-la dias depois. A gente está falando de credibilidade, e credibilidade no combate a uma pandemia é fundamental. Pisou na bola a Prefeitura de São Paulo. E nós temos credibilidade aqui no Plantão da Saúde. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena no estado até o dia 14 de julho. Também hoje o prefeito Bruno Covas anunciou que a capital paulista passou para a fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização. Com a progressão, será permitida a reabertura de bares e restaurantes, mas só daqui a uma semana, a partir do dia 6 de julho. Barbearias e salões de cabeleireiro também poderão abrir as portas com restrições. Os avanços acontecem na mesma semana em que a capital e o estado voltaram a registrar recordes de mortes e casos. Em São Paulo, por exemplo, foram 19 mil novos casos diários na quarta-feira. À época, o governo justificou a alta com uma correção do acumulado semanal após instabilidade no sistema SUS do Ministério da Saúde. A cobertura é do Marcelo Basségio. 3 regiões do estado passarão a figurar na fase amarela do Plano São Paulo de retomada gradual da economia. A capital e as sub-regiões sudeste e sudoeste da Grande São Paulo. Desta forma, bares, restaurantes e salões de beleza poderão reabrir em São Paulo, nas cidades do ABC, Ribeirão Pires, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, além de Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Tabuão da Serra e Vargem Grande Paulista. Mas para voltar a funcionar, os bares e restaurantes deverão cumprir um protocolo rígido que inclui 6 horas de funcionamento, no máximo até às 17 horas e 40% da capacidade de público permitida. As mesmas regras valem para os salões de beleza. O protocolo também prevê o funcionamento apenas de bares e restaurantes que contam com áreas arejadas. No entanto, essa não é a realidade da maioria desses estabelecimentos em São Paulo. Por isso, a Prefeitura ainda vai analisar e definir os detalhes sobre a forma mais segura para a reabertura. Nós estamos com um projeto piloto de ocupação de algumas ruas do centro para poder reabrir bares, hotéis e restaurantes nesses locais, para poder verificar se é possível dar certo. A preocupação da vigilância sanitária do município é reabertura em local ao ar livre. Como é que se faz o controle de aglomeração disso? Por isso que nós estamos tratando com o setor exclusivamente da área fechada, mas ventilada, e vamos fazer um projeto piloto no centro de São Paulo em relação ao ar livre. Apesar da liberação, o Centro de Contingência do Coronavírus do governo pediu à Prefeitura de São Paulo para que espere mais uma semana antes de autorizar a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza para que os dados confirmem a capital na fase amarela e não haja necessidade de regredir após esses estabelecimentos voltarem a funcionar. O município vai acatar esta solicitação do Centro de Contingência. Vai, durante a semana que entra, conversar, dialogar com os setores que agora podem voltar a funcionar na fase 3, avançar, se tudo der certo, assinar já os protocolos, para que eles possam, portanto, aguardar o resultado da sexta-feira da semana que vem, e se o resultado da sexta-feira que vem confirmar o município na fase 3 amarela, eles vão poder reabrir a partir da segunda-feira, dia 6 de julho, na cidade de São Paulo. Já as cidades da região metropolitana, que também passaram para a fase amarela, não se comprometeram a seguir as recomendações do Centro de Contingência. Mas o secretário de Desenvolvimento Regional fez um apelo para que também haja esse tipo de conduta nos municípios menores. A gente registra para que os prefeitos do ABC e da região sudoeste façam o mesmo bom exemplo, assim como fez Campinas e outros municípios que vêm da necessidade de endurecer. A autonomia dada pelo Plano São Paulo é justamente essa, e cada município tem essa responsabilidade, os gestores têm avançado dessa forma.
As explicações para a decisão da progressão da capital para a fase amarela do Plano São Paulo são a baixa taxa de ocupação de leitos de UTI, hoje inferior a 70%, a queda no número de internações gerais e a utilização dos hospitais de campanha abaixo de 50% de sua capacidade nos últimos 10 dias. Esses indicativos orientam para uma situação que é diferente de outras regiões em que nós não temos essa mesma situação. Em contrapartida, Sorocaba, Bauru, Araçatuba, Franca e Piracicaba regrediram para a fase vermelha por causa do aumento no número de casos, óbitos e internações. Essas cidades se juntam a Registro, Presidente Prudente, Marília e Ribeirão Preto como municípios em que só é permitido o funcionamento de serviços essenciais. Nós estamos aumentando ao longo dessa semana a capacidade hospitalar de todo o interior do estado. Distribuímos mais respiradores, adicionamos novos leitos e chegaram mais 240 respiradores nessas semanas. O ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, deu outra versão para justificar ter escondido Fabrício Queiroz na casa dele em Atibaia, no interior de São Paulo. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, Celso, boa noite a todos. A cada entrevista uma nova versão de Frederico Wassef. Ele agora deu uma entrevista à revista Veja e admitiu que sim, ele escondeu Fabrício Queiroz na casa dele em Atibaia, no interior de São Paulo. Lembrando que Frederico Wassef, até o fim de semana passado, era o advogado do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e Queiroz era ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Bom, nessa entrevista à revista Veja, o advogado explicou que escondeu Fabrício Queiroz porque estava sendo ameaçado de morte, segundo ele, por forças ocultas, sem dar detalhes do que seriam essas forças ocultas. Antes ele dizia que nem conhecia Fabrício Queiroz e nunca tinha conversado com ele. Antes também ele dizia que Queiroz estava na casa dele em Atibaia nos dias que antecederam a prisão, apenas. Agora ele admitiu que Queiroz esteve ali naquele imóvel de Atibaia em várias datas diferentes ao longo de um ano. Ele também falou à revista Veja que tem mais detalhes para falar sobre essa história e que em nenhum momento a família Bolsonaro sabia o que ele fazia, tentando escondê-lo, tentando protegê-lo. Bem, o Wassef, ele é considerado um homem-bomba, porque pode falar, e nervoso e isolado como está agora, virou uma preocupação para o Planalto. E só lembrando do contexto, Flávio Bolsonaro, ele é acusado pelo Ministério Público de um esquema de rachadinha, o desvio de dinheiro de funcionários, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, e Queiroz, que está preso em Bangu 8, ele é acusado de ser o operador desse esquema. E o Wassef, agora ex-advogado de Flávio Bolsonaro, está sendo investigado pela OAB sobre irregularidades éticas na profissão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, que monitora a pandemia do novo coronavírus nos países, o Brasil tem o maior número de recuperados no mundo. No momento em que os dados foram fechados, o Brasil contabilizava mais de 660 mil pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos somavam um pouco mais de 656 mil. A Rússia ficou em terceiro lugar, com mais de 374 mil sobreviventes. O painel Johns Hopkins foi lançado em janeiro desse ano e recebe dados médicos de todos os 188 países signatários da Organização Mundial da Saúde. O mapa mostra também que São Paulo é o segundo estado mais afetado do mundo. No momento do fechamento dos dados, eram mais de 238 mil casos. Em primeiro lugar, aparecia Nova York, com mais de 390 mil contaminados. E um artigo publicado na conceituada revista científica britânica The Lancet reconheceu recentemente a importância do levantamento para entender a transmissibilidade, o alastramento geográfico, as rotas de transmissão e os fatores de risco da Covid-19 no globo.
Assim como a capital paulista, São Caetano do Sul passa a partir de segunda-feira para a fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização. A cidade no ABC Paulista tem se destacado no combate à Covid-19. Com mais de 180 mil habitantes, o município comemora a baixa letalidade entre os moradores. A taxa é de 0,8%. O sucesso frente à pandemia não é obra do acaso, mas fruto de ações e investimentos em saúde. Entre eles, a testagem em massa. Para se ter uma ideia, o índice de exames da cidade é 29 vezes maior na comparação com a média nacional. Vamos conhecer melhor essas estratégias com o repórter Jonas Campos. Em 15 dias, o número de contaminados pelo novo coronavírus dobrou em São Caetano do Sul e, segundo o último inquérito epidemiológico, os casos contabilizados na cidade podem ser até 6 vezes maior do que os mais de 1.800 computados até aqui. Mesmo assim, a taxa de letalidade é baixa, com 78 mortes até o momento, e o município do ABC Paulista enfrenta a pandemia de maneira bem mais tranquila do que era esperado para uma cidade que tem quase 40 mil idosos, que corresponde a 23% da população. Nós temos cerca de 30% só de ocupação de UTI, 78% de enfermaria e o de campanha com 18% a 20% de ocupação só. Embora com crescimento acentuado de número de casos, de diagnóstico, porque nós testamos. Dos mais de 160 mil habitantes de São Caetano, cerca de 35 mil já foram testados. Uma taxa impressionante de quase 22% e 29 vezes maior do que a média nacional. Então a testagem em massa foi uma aposta muito grande que nós fizemos para poder seguir o caminho da pandemia e poder atuar nos contactantes, no isolamento social. São Caetano do Sul segue a linha de países que adotaram medidas bem-sucedidas no combate ao novo coronavírus e investe pesado na testagem em massa. Essa semana o sistema de testes aqui, no drive-thru, que já atendeu cerca de 22 mil trabalhadores da cidade, foi aberto para um outro público, os idosos de 60 a 65 anos. O seu Carlos, depois de fazer um cadastro pela internet, pegou o carro, passou por essa primeira triagem e, sem sair do veículo, fez a coleta de sangue. Dá um nervoso para saber o resultado? Tá tranquilo? Não, tô tranquilo, porque eu faço todos os procedimentos, né? Então eu tenho ficado em casa, tá? Então, graças a Deus, eu não estou preocupado com isso. 15 minutos depois, a doutora Camila trouxe o resultado e a notícia que já era esperada pelo seu Carlos. Bom dia, tudo bem, seu Carlos? Prazer, eu sou a doutora Camila, vim entregar o resultado do exame do senhor, tá bom? Deu negativo. Opa! Tá bom? Tudo bem. Aliviado com o resultado negativo? Ah, com certeza, né? Com certeza. A gente quer sempre o melhor, né? Ainda mais que eu tenho uma netinha de 1 aninho, né? Então, e ela vive em casa, né? Então tem que tomar mais cuidado ainda, né? Voltar para casa mais tranquilo. Com certeza. Por outro lado, a nossa equipe registrou um momento em que uma mulher, também de dentro do carro, recebeu uma notícia nada agradável. Os 2 anticorpos foram positivos, tá? A gente observou que você estava, imagino eu, que numa difícil missão de comunicar um resultado positivo, é isso? Sim, o resultado dela veio positivo. E aí, quais são as recomendações para essa pessoa? Então, a orientação no caso dela, como os 2 anticorpos eram positivos, é isolamento domiciliar de pelo menos 7 dias. Muitos casos positivos, de forma geral, aparecendo? Bastante. Está aumentando bastante. Os casos positivos coletados no drive-thru quase sempre são de pessoas assintomáticas, já que em São Caetano, quem apresenta sintoma pode solicitar a coleta em domicílio. O programa de testagem também inclui testes em habitações coletivas e comunidades, para monitorar e auxiliar a classe mais baixa do município. O exame, feito a partir da coleta de sangue pela ponta do dedo, detecta 2 tipos de anticorpos: o IgM, que indica a infecção na fase ativa, e o IgC, que atua na fase mais tardia da infecção. Se ele tem só IgM, ele está com doença ativa naquele momento e ele deve fazer o isolamento por 14 dias. Se ele tiver o IgM com o IgG, ele já está com anticorpos, então o isolamento a gente indica 7 dias. Se ele tiver só IgG, aponta que ele teve doença no passado, há muitos dias atrás. Então ele não precisa fazer isolamento, ele teoricamente está imune. Ações de uma cidade que, por iniciar o período de pandemia já com uma estrutura hospitalar ativa e bem equipada, pôde investir na testagem em massa para monitorar a população e cercar ao máximo o novo coronavírus.
Iniciativas que parecem estar agradando os moradores de São Caetano do Sul. Placa nos ônibus, eles não deixam subir sem máscara, tanto que hoje de manhã eu peguei o ônibus e o senhor ele estava sem a máscara e o motorista logo em seguida ele falou assim, ó, você não pode subir sem a máscara. Maravilha, não tem coisa melhor do que eles estão fazendo. Obrigado, bom trabalho, fica com Deus, gente. Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico João Assi, infectologista do Hospital Municipal de Santarém e supervisor do Núcleo de Medicina Tropical do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP. O nosso tema é a politização do combate à Covid-19 no Brasil. Boa noite, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Plantão da Saúde. Infelizmente, a politização tem marcado o combate à Covid-19 no Brasil. Eu gostaria muito que o senhor iniciasse a nossa entrevista, por favor, falando sobre o impacto disso no trabalho dos médicos, além, claro, do que confunde, a população. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Acho importante vocês abrirem esse espaço aqui para os municípios do norte, Norte do país é a região mais afetada pelo coronavírus no Brasil, As capitais do norte, em termos relativos de infecções pela população, tanto Macapá, Manaus e Belém do Pará, são as capitais do país que têm o maior número de casos em relação à população. Aqui em Santarém, a gente fica exatamente no encontro do Rio Amazonas com o Rio Tapajós, equidistante entre Manaus e Belém. E a gente está aqui numa região que tem 1 milhão de habitantes, com uma área que seria o equivalente a Itália, Inglaterra e a Portugal, somando a área desses 3 países juntos, da área toda que Santarém é o polo de saúde, responsável por atender esses pacientes. Então é um desafio muito grande e em termos de números de leitos, em termos de números de UTIs, ainda muito abaixo do que seria recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então isso dá conta aí dos desafios que a gente está tendo aqui na região. E a gente tem enfrentado esse problema da politização do combate ao coronavírus, já que as mensagens em torno do governo federal são conflitantes ao que recomenda o governo estadual e o que tem recomendado a maior parte dos governos estaduais em relação à importância do isolamento social. Então, quando você não tem uma rede bem estruturada de hospitais, quando você não consegue testar, aumenta a importância da questão do isolamento. E a gente ainda teve as questões da dificuldade com a imposição da cloroquina por parte do protocolo do governo federal para ser utilizada no tratamento. Então, o município de Santarém colocou disponibilizou esses medicamentos mediante a prescrição médica, e isso acabou provocando uma corrida muito grande às unidades de saúde de pessoas pouco sintomáticas ou assintomáticas para pegar a prescrição desse medicamento, e isso acabou impactando no fluxo e na quantidade de trabalho que a gente já estava tendo, com os casos leves, moderados e graves. Então, essa tem sido a nossa maior preocupação e o nosso maior problema nesse momento. Doutor, o senhor participou da elaboração de uma carta aberta, uma espécie de manifesto ao Ministério da Saúde, onde, por conta desse protocolo assinado de utilização da cloroquina. Eu queria saber o que dizia essa carta e qual foi a resposta que o senhor obteve. Na verdade, o protocolo do Ministério da Saúde nem assinado estava, porque os 2 ministros que são médicos que estavam antes no Ministério se recusaram, e aí entrou um general que não tem experiência na área, e ele, enfim, não poderia assinar uma recomendação médica, então foi um protocolo emitido pelo Ministério da Saúde sem assinatura. E, por conta desse protocolo, a gente emitiu uma carta orientando os médicos e a população aqui de Santarém de que a gente, enquanto médico infectologista, baseado no que as evidências científicas que temos até o momento, baseado no que a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pneumologia, haviam indicando, de que a cloroquina não tem eficácia no tratamento do Covid. Então, a gente não estava contraindicando o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento. Perfeito. E aí havia uma pressão muito grande para que vocês usassem. Só pode descrever alguma situação
de pressão relacionada a essa forçação de barra para usar cloroquina, doutor? Sim, é que existe uma questão política, mas existe também uma questão do medo, né, da doença. Então, para dar um exemplo, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, que é responsável pelo tratamento de câncer, fez também uma recomendação para o uso da cloroquina. E o que se tem em base de evidência, o que se tinha de evidência científica até esse momento, era a eficácia da cloroquina no tubo de ensaio, quer dizer, no laboratório. Além dessa eficácia no tubo de ensaio, que é muito diferente da complexidade do corpo humano, então, quer dizer, o funcionamento num tubo de ensaio não significa que vai funcionar num paciente, a cloroquina, além desse efeito antiviral, ele também tem um efeito antineoplásico, por exemplo. E nem por isso, nem a Sociedade Brasileira de Cancerologia, nem os oncologistas de forma geral usam a cloroquina no tratamento de câncer, ainda que no tubo de ensaio ela também tem um efeito que funciona para alguns tipos de câncer, como câncer de próstata ou câncer em ossos, né? Isso para dar o exemplo de como que a cloroquina ela tem no laboratório efeito para várias doenças, para câncer, para diabetes, para hipertensão, para trombose, e são efeitos ainda experimentais, ainda em laboratório, isso ainda não foi testado em seres humanos. E aí o que houve foi que houve uma grande reação em torno de médicos especialistas de outras áreas que estavam usando a hidroxicloroquina para o tratamento do Covid, que não gostaram, enfim, acharam que era uma interferência da nossa carta enquanto infectologistas, enquanto especialistas da área, não recomendando a cloroquina. E o fato de ter saído esse protocolo e também do município ter dispensado a cloroquina para os pacientes que tivessem a receita médica, provocou essa corrida, vamos dizer assim, as unidades de saúde de pacientes que às vezes nem sintomas estavam sentindo, mas que estavam já querendo fazer estoque do medicamento em casa. E isso acabou provocando muitos problemas nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, na UPA 24 horas, inclusive de conflitos de pacientes com médicos, porque batiam pé que queriam a prescrição, e não há essa obrigação, né, legal do médico prescrever um medicamento que ele acredita que não funciona, ou que ele não veja evidências de que funcione. Muito obrigada ao Dr. João Assi, infectologista no Hospital Municipal de Santarém, supervisor do Núcleo de Medicina Tropical do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, doutor. Uma boa noite e bom final de semana. Obrigado, boa noite, igualmente. Seja sempre bem-vindo, boa noite. O turismo brasileiro é um dos setores econômicos mais afetados pela pandemia. Com a quarentena, não só as férias foram suspensas, mas as pequenas viagens também foram adiadas. Mas como ficam as cidades que dependem exclusivamente do turismo para sobreviver, Celso? Pois é, Michele. A chegada do inverno sempre foi motivo de comemoração para os moradores da badalada Campos do Jordão, que chega a receber 4 milhões de visitantes nesta época. Mas este ano tudo está diferente. Após meses fechado, só agora o comércio começa a reabrir e a receber os esperados turistas. Tudo dentro de uma nova rotina de cuidados. Então vamos viajar com Jonas Campos. A Suíça brasileira, assim, do alto segue a mesma. Um ponto de charme na Serra da Mantiqueira. Mas lá de baixo, logo na entrada de Campos do Jordão, essa barreira sanitária não nos deixa esquecer do momento que vivemos. Você pode ir um pouco mais pra cá? Obrigada. Nas vielas da cidade, no entanto, cenas que poderiam ser registradas antes da pandemia já são notadas. Ou alguém imaginaria ver um casal de turistas curtindo lua de mel na atual circunstância? Nós nos casamos em março, mas devido à pandemia a gente foi convidado a sair de Campos do Jordão. E a gente agora está retornando para aproveitar um pouquinho da cidade. Nós temos 2 luas de mel nesse período. Com todos os cuidados, dá para fazer turismo no meio de uma pandemia, apesar dos restaurantes e bares fechados? Dá sim. Sim, a gente... Só ter responsabilidade que a gente consegue. Tudo isso dentro do novo normal de Campos do Jordão, município que após período de isolamento já reabriu as atividades comerciais e devagarzinho retoma o turismo, setor que de maneira direta e indireta representa praticamente 100% do fluxo financeiro da cidade.
A população de Campos do Jordão, desde o primeiro minuto de jogo, entendeu o quê? A importância de participar do processo de isolamento. E o resultado prático disso é que foi possível nós passarmos por essa fase extremamente aguda do coronavírus no país e no estado de São Paulo, que nós sabemos que é um dos epicentros da Covid-19 no país, de maneira tranquila. Até agora, Campos registra 131 casos confirmados da Covid-19 e uma morte causada pela doença. Desde o último dia 2 de junho, quando o governo estadual autorizou a flexibilização do isolamento, o comércio por aqui foi reaberto durante a semana, num período de 4 horas por dia, das 9 da manhã à 1 da tarde e com 20% da capacidade. Fins de semana e feriados também já foram liberados para o comércio, no intervalo das 13 às 17 horas. As restrições estão bem estabelecidas. O uso de máscara é obrigatório, com multa mínima de R$ 200 para quem não cumprir. E movimento é o que não falta no centro comercial da cidade. Assim que foi anunciada a reabertura, o fluxo da cidade aqui no nosso centro comercial aumentou bastante. Por mais trabalhando no horário reduzido aí, a gente está conseguindo desenvolver boas vendas aí, né? Agora, além de vendedor, também virou uma espécie de segurança, né, em relação às precauções. Isso, tem que ser, né? Fazer o pessoal passar o álcool em gel aí na mão, tem que limitar a entrada, né, do pessoal, tem que ser assim agora, além de vendedor. Tava com saudade de fazer uma comprinha? Pior que tava, viu? Lanchonete nem se fala, né? Lanchonete ainda não abriu, né? Ainda não, infelizmente, né? Mas espero que abre logo, né? A Simone ainda vai ter que esperar um pouquinho, já que a cidade foi colocada na fase laranja do plano de flexibilização do governo do estado, o que faz Campos do Jordão iniciar a tradicional temporada de inverno, a mais movimentada por aqui, com bares, restaurantes e parques fechados e sem as atividades que são diretamente ligadas ao turismo. No entanto, hotéis e pousadas já estão ativos e atendendo com 40% da capacidade. Para se ter uma ideia, a taxa de ocupação hoteleira em um mês de julho normal é de 85%. Com todos esses protocolos de conduta, com todos esses protocolos sanitários, nós vamos devagarinho reabrindo as atividades turísticas. E aí, deixando por último aquelas que mais aglomeram e circulam pessoas. E vamos testando dia a dia, semana a semana. A população de Campos do Jordão, comparada a outras cidades badaladas, é até que modesta. São 52 mil habitantes. O que impressiona é a quantidade de turistas que vêm para cá todo ano. São mais de 4 milhões. E é por essas e outras que Campos faz de tudo para manter os grandes eventos tradicionais que precisaram ser adiados por causa da pandemia, ainda em 2020. O principal deles é o Festival Internacional de Inverno, já remarcado para o dia 1º de agosto. Esperança para amenizar o prejuízo da crise, que já representa uma queda de 30% na arrecadação da cidade. A prefeitura já sabe que não receberá os cerca de 1,5 milhão de turistas que todo inverno estão por aqui, mas o objetivo agora é tornar o município um local seguro. Quando tudo isso passar, as pessoas vão viajar para locais seguros. E nós queremos que Campos do Jordão tenha também um selo de qualidade e segurança de ser uma cidade segura do coronavírus, para que as pessoas tenham a tranquilidade de, quando voltar para o novo normal, possam vir para cá com as suas famílias, desfrutar das belezas naturais que nós temos, sem medo, com segurança. Para a cidade que não tem leitos de UTI, mas tem 14 mil leitos nos 236 meios de hospedagem para o turismo, a retomada parece caminhar bem. Mas a história recente já mostrou que quando o assunto é o novo coronavírus, o caminho a ser percorrido ainda pode ser longo. A Prefeitura de Campinas prorrogou até o dia 5 de julho o decreto que determina o fechamento do comércio de rua e os shoppings na cidade. A medida tenta conter o avanço do novo coronavírus. Pela última atualização, são 277 mortes e mais de 7 mil casos da Covid-19 confirmados. E uma pesquisa da Prefeitura de Campinas, que aplicou 1.700 testes sorológicos nos moradores, apontou que a cidade tem cerca de 3.500 casos para cada confirmação da doença. O estudo completo será divulgado na segunda-feira, mas pelos dados parciais, Campinas teria 24 mil casos da doença. As informações foram adiantadas pelo secretário de Saúde, Carmino de Souza, e pelo prefeito Jonas Dorizete, do PSB, numa transmissão hoje pelas redes sociais.
E para a nossa segunda entrevista do dia, recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Odair Albano, da Universidade Estadual de Campinas e ex-secretário de Saúde de Campinas. A nossa abordagem é a pandemia com a chegada do inverno aqui no Brasil. Doutor, muito boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para estar no Plantão da Saúde. Boa noite, Celso, Michele e os doutor. nossos telespectadores, estou à disposição. Muito bom. Doutor, antes da gente entrar no tema, eu gostaria de chamar a atenção para esses números de casos em Campinas, né, que podem ser maiores do que os confirmados até agora. Como o senhor vê esse avanço da doença na cidade? A Covid chegou no Brasil e criou epicentros, locais em que a doença disseminou. Foram grandes capitais, São Paulo, Rio, Norte, Manaus, Belém, e ela está tendo um processo natural, que é ir para o interior, avançar para o interior. E Campinas é um eixo rodoviário extremamente importante. Nós estamos a 90 quilômetros de São Paulo. Então, já havia uma expectativa de que os grandes centros, aí eu estou falando de Ribeirão, Campinas, Sorocaba, que também está muito próximo, fossem os mais atingidos e muito provavelmente vão ser os centros que vão disseminar na região. Só para o telespectador ter uma noção, em abril, a relação entre capital e interior, e vamos considerar todo o interior, era 9:1. Hoje é 2,5. Você vê como cresceu de abril para cá o número de casos e, seguramente, o número de óbitos, né? Nesta semana, já equiparou o número de óbitos, mas nós não podemos esquecer que o interior tem uma população maior. O estado de São Paulo tem 46 milhões, sendo que 24 milhões estão no interior. 10 milhões estão no grande São Paulo, 12 milhões estão na capital. Significa que nós deveremos ter muitos casos no interior, apesar de todas as medidas. E a medida que o prefeito Jonas Donizetti tomou foi exatamente porque nós chegamos num limite muito perigoso de ocupação de leitos e, em especial, de UTI. Doutor, é importante sua presença aqui porque o senhor conhece os dois lados. O senhor conhece o lado técnico da saúde e conhece o lado de lá, que é o lado da política, uma vez que o senhor foi secretário da saúde. E aí eu gostaria de entender o seguinte: o estado de São Paulo, o Brasil de maneira geral, está contrariando tudo que a gente viu no mundo. Os países atingiram um pico, 2, 3, 4 semanas de queda para depois flexibilizar. A gente está flexibilizando com, hoje de novo, mais um recorde de casos. São vidas que correm risco. Eu gostaria que o senhor falasse dessa relação pressão econômica e lado técnico, que na verdade tem como grande prioridade salvar vidas. E mesmo que morram 5% a mais de pessoas, 2% a mais de pessoas, são famílias que estão perdendo entes queridos. É relativamente simples de explicar. Você pega o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, SARS-CoV-2, transmissão de pessoa para pessoa, por gotículas, ou de objetos que foram contaminados e você leva à boca, ao nariz, aos olhos. Isso quer dizer o seguinte: a relação é interpessoal. Nós não temos o Aedes, nós não temos um mosquito, não temos nada entre as pessoas. Se teoricamente, e aí teria que ser teoricamente, todo mundo se protegesse, você teria um cenário normal, que você encontra, Michele, quando você tem uma indústria química em que você coloca EPIs e todo mundo respeita faixas de circulação e proteção e você não tem problemas de contaminação. Só que nós temos um segundo problema. O Brasil tem dificuldades importantes para prevenção, para orientação. Nas questões sanitárias, nós também não somos grandes exemplos. Bom, então como você não consegue organizar a sociedade, você isola. Essa medida é nova? Não é. Na gripe espanhola de 1918, que não tem nada de espanhola, porque começou numa base militar, isso é uma coisa interessante para o telespectador, começou numa base militar americana, em 1917, no início da Primeira Grande Guerra, e foi levado para a Europa pelos militares, né? Ninguém falou nada, como agora aconteceu também, e foi disseminada. E os espanhóis, um fato interessante, os espanhóis não estavam na guerra e eles denunciaram que estava acontecendo isso. E a gripe ficou conhecida como espanhola. Mas o que se fazia na época? Praticamente a mesma coisa, as pessoas usavam máscara, tentavam se isolar. No Brasil nós tivemos 35 mil mortes, quer dizer, é a mesma coisa. Então, Celso, você tem toda a razão quando você coloca assim, você tem que isolar para reduzir o contato. Exatamente porque você não tem meios para que as pessoas respeitem espaço, distanciamento. Nós não podemos esquecer que o SARS-CoV é um vírus leve. A possibilidade dele ficar em aerosol só se você tiver muita proximidade. Por exemplo, quem está na UTI, quem está próximo.
Mas em condições normais, uma distância regular de 1,5 metro seria... Então você fala assim, na teoria, a flexibilização seria perfeitamente viável. Nós não temos essa realidade no Brasil. Por isso que você tem que fazer o isolamento para tentar impedir que você tenha mais casos, para que aos poucos você possa liberar, e liberar com muito cuidado. E pessoalmente foi visto aqui numa das reportagens, a falta de testagem é lamentável. Porque se você não consegue fazer um mapa de uma determinada cidade para dizer quais são as áreas de perigo, você faria isso, Celso, numa indústria? Você tem uma luta com poluente químico, você faria isso. Esta área é uma área contaminada, esta área é uma área tranquila. Olha, funcionário, faça o teu exame. Vamos ver se os técnicos estão... Quer dizer, na verdade, faltou uma estruturação. Acho que se a gente pudesse resumir, o Brasil não se preparou. Alguns dizem que nós já não estávamos preparados, mas vamos ser mais realistas. Nós não nos preparamos para uma situação que é grave, né? E que, infelizmente, agora indo para o interior, em que você tem menos estruturas de atendimento, você tem mais dificuldade de mobilizações, você deve ter um volume grande de casos. Doutor, a chegada do inverno pode complicar ou pode causar a tal tempestade perfeita para a Covid-19? Eu queria que o senhor falasse sobre isso e que o senhor também falasse como que essa estação ela implica cuidados maiores para as pessoas, né? Porque a gente vai acabar deixando o ambiente mais fechado e tudo mais. Tradicionalmente, nesse período, você tem mais doenças infecciosas de caráter respiratório, em especial de viroses, né? Todo mundo que é mãe, que está me assistindo, né? Essa é a época que os serviços de urgência ficam lotados. Em Campinas, eu fui secretário, tive experiência prática, chegava a 40% do aumento de atendimentos nesse período, principalmente as crianças, os idosos. Bom, então esse é um período em que as pessoas ficam mais juntas, se aproximam mais. E algumas viroses são muito rapidamente transmitidas de forma aerosol, como a gente fala, pelo ar. Vamos dar um exemplo? Influenza. Né? Sem contar as doenças infantis que também recrudescem nesse período. Então, a proximidade das pessoas, lugares mais fechados, faz com que você crie um ambiente propício. Bom, quem vai nos defender dessa história? O nosso sistema imune. Então, eu vou aproveitar até fazer um gancho interessante. Vacina. Exatamente. Você teria que fazer uma prevenção fazendo vacina. Você teria que isolar os casos para não deixar que ele contamine. E algumas medidas imunes que são boas. A saúde boa, ela faz com que você enfrente as infecções com mais rigidez. Pessoas saudáveis suportam mais, por isso que você cria grupos vulneráveis. Nós falamos aí de casos de câncer, são vulneráveis, crianças são vulneráveis, idosos, pessoas que têm comorbidades. Comorbidades é o sentido de ter várias doenças. São pessoas mais vulneráveis, são pessoas que, diante de uma virose, são mais facilmente contaminadas e têm uma evolução mais grave. Aí muita gente, aliás, faz parte até desse comentário, tem comentado o uso da vitamina D, né? Que muita gente fala isso. Não é bom, doutor? A vitamina D, historicamente, já foi utilizada para melhorar o sistema imune durante infecções respiratórias, como uma forma preventiva. Ou seja, você melhora o sistema imune. Nós não podemos esquecer que a vitamina D não é um nutriente só. Ele tem uma ação imunomoduladora. Isso poderia ajudar no sentido de que você melhorasse a defesa. Historicamente se toma sol, né? Isso é uma coisa histórica para que você tenha melhor resistência. Então, algumas medidas preventivas devem ser tomadas no inverno, e em especial neste momento agravado pela questão da Covid, que entra exatamente nisso. Pessoas vulneráveis que não estão devidamente protegidas. Doutor, como é que o senhor avalia essa flexibilização e essa interiorização do vírus aqui em São Paulo e, ao mesmo tempo, essa questão da flexibilização? Então, como é que isso, em termos de futuro e de estratégias? Se você pudesse criar um modelo ideal, você teria que fazer testagem em massa. Não é minha opinião, é uma opinião mundial. A Alemanha evoluiu de forma favorável exatamente porque testou muito. E aí você pode fazer um desenho exatamente quais são as áreas vulneráveis. Uma coisa que também não está sendo feito no Brasil é iniciativas educacionais. Educação em saúde não significa imposição. Você tem que fazer isso, não significa isso. Você tem que orientar e conscientizar. Eu tive a oportunidade, em 1998, de pegar a primeira epidemia de dengue.
E nós saímos de 1.500 casos para 80 no ano seguinte. Quem fez isso foi a educação. Nós levamos os professores para a Unicamp, eles foram treinados e com teatro, atividades lúdicas na escola e brigadas de escolares, eles conseguiram conscientizar. Não é o secretário nessa hora, é a população mobilizada. Me preocupa muito hoje, Celso, a baixa mobilização da sociedade no processo decisório. A gente só vê prefeitos, governadores colocando, tem que ser assim, meio policialesco, né? Se não fizer assim, está errado. Você não toma decisão. E não é assim. Nós temos que pensar que nós estamos diante de uma epidemia, de uma pandemia, que ela vai depender do comportamento, né? O comportamento. E esse comportamento, ele tem que ser embasado no processo educacional e seguramente com a participação de todos. Exatamente para que você tenha esse resultado. E numa linguagem única. Não adianta nada o presidente falar uma coisa, o governador falar outra, o prefeito falar outra, isso só mais confunde ainda mais. Quando há uma visão policialesca, você não pode fazer isso, nenhum processo educacional evolui. O indivíduo tem que ter consciência da realidade que ele vive e dos riscos que ele ocorre. Isso, lamentavelmente, não é feito na rotina. Eu, como educador, eu sou professor há quase 50 anos e eu tenho um fato muito interessante. Quem tem filho já vai entender melhor o que eu vou falar. Você pega uma criança de 5 anos, 7 anos, que saiu da escola, diz assim, senta com o papai aqui. Me fala o que você aprendeu que nós vamos usar hoje. Uma coisa prática, absolutamente nada. Porque tudo que ele aprendeu tem um teor teórico e que não tem aplicação para a vida e para o autocuidado. Muito obrigada. Olha, aqui na bancada conosco o doutor Odair Albano, médico pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e ex-secretário de Saúde de Campinas. Muito obrigada aqui pela sua entrevista, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês pela oportunidade, aos nossos telespectadores e até uma próxima. Obrigada, doutor. Obrigado. Olha, após um mês da reabertura do comércio, Belo Horizonte recua da flexibilização e passa a só abrir estabelecimentos considerados essenciais a partir de segunda. Durante a coletiva hoje, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, disse, abre aspas, o bombardeio chegou à cidade e vamos tentar controlá-lo, fecha aspas. O prefeito se referia ao último recorde de mortes ontem. Foram 14 novos óbitos pelo novo coronavírus em 24 horas. Com isso, o total de mortes chegou a 118 na capital. Outro indicativo de urgência da situação é a ocupação de UTIs, que subiu de 45% para 85% hoje. Outro fator determinante na decisão foram os atendimentos do SAMU, que dobraram na última semana. Além de voltar atrás na flexibilização, o prefeito Alexandre Calil disse que vai sancionar uma lei que multa quem não usar máscara. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Um nome histórico do esporte mundial testou positivo para a Covid-19. Na noite desta quinta-feira, o filho do ex-campeão mundial de boxe, Roberto Manos de Piedra Duran, confirmou que o ex-boxeador foi infectado pelo novo coronavírus. Considerado um dos melhores pesos leves da história, Duran deu entrada em um hospital da cidade do Panamá com sintomas gripais e teve o diagnóstico para a Covid-19 confirmado após bateria de exames. O quadro do paciente é estável, pelo menos por enquanto, né? Não foi necessária nenhuma oxigenação complementar. Duran tem 69 anos e a impressionante marca de 103 vitórias em 119 lutas com 4 cinturões mundiais diferentes. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele, Celso, amigos. Não tem escolha, né? Atleta, ex-atleta, todo mundo está sujeito a isso. E o Mano de Piedra também cedeu a Covid. Fazer o quê? Torcer por ele, né? Para que tudo termine bem. A Federação Internacional de Futebol oficializou o novo calendário das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os jogos que começariam em março, mas foram suspensos em decorrência da pandemia do novo coronavírus, serão iniciados em setembro na Europa e América do Sul. A partir de outubro, as demais confederações continentais começarão o torneio eliminatório. Algumas das datas FIFA serão estendidas para ampliar de 2 até 4 o número de partidas realizadas
rodadas durante o período. A repescagem para a definição das últimas vagas, que aconteceriam em março de 2022, foi adiada para junho. Vale lembrar que o Mundial do Catar vai ser disputado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Até lá a gente já deve ter vacina. Mas ainda assim, eu acho, não sei o que pensa o Flávio, mas acho muito prematuro você marcar eliminatórias sul-americanas em setembro. Agora, né? Porque a América Latina, ela é o centro da doença hoje. Quer dizer, então, a gente tem problemas no Brasil, no Peru, no Chile, na Argentina agora você tem um aumento no número de casos. Não sei, eu não consigo imaginar fronteiras abertas em setembro. Nem eu. Ou eles vão fazer uma operação de guerra, ou, que me parece uma coisa mais lógica, e por favor me entendam, fazer eliminatória na Europa. Tipo, Champions Tour em Portugal, faz na Europa. A maioria dos jogadores sul-americanos de bom nível jogam na Europa. Faria lá, porque realmente tem esse problema de fronteira, sim. Tem, Bolívia está no estado de Equador. Você não tem a sensação de que aqui parece que está tudo ao contrário? Porque a gente está num momento muito sério da doença e está tudo abrindo. Então, eu não estou entendendo direito o que está acontecendo aqui no Brasil. E você vê uma entrevista coletiva com a hashtag Fica em Casa e falando em flexibilização. Bares, restaurantes abrindo e tudo mais, salão de beleza. Lembra quando a gente era criança e brincava de casinha? Aí chegava uma hora, alguém falava assim, eu não vou mais brincar de casinha, vamos sair pra rua e tal. É mais ou menos isso, parou de brincar de casinha. Uma coisa impressionante, os seus amigos lá de Portugal iriam, né? O que eles fizeram direitinho. Quando eles abriram, exatamente. A coisa engrossou, dos 24 bairros de Lisboa, 19 tiveram que retroceder nas aberturas. Bom, por aqui a volta do futebol segue gerando polêmica, hein? O técnico do Botafogo, Paulo Autuori, em entrevista ao jornal O Globo, disse que chegou a pedir demissão por não concordar com a retomada do Campeonato Carioca, mas voltou atrás para não prejudicar o clube. Para o treinador, a decisão do Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, né, pelo reinício da competição, é uma, abre aspas, bandalheira, um jogo de cartas marcadas que está prejudicando o Botafogo. O time da Estrela Solitária faz a reestreia na competição no próximo domingo, 11 da manhã, contra a Cabo Friense. E o Tribunal de Justiça Desportiva agiu rápido, né? Já suspendeu o Autuori 15 dias como punição pelas críticas. O departamento jurídico do clube vai recorrer. Gente, é absurdo isso. Não pode falar nada, tem que ficar quietinho. E falou a verdade. Quer dizer, ele foi punido por falar a verdade. Tem tanta gente no país hoje contando mentira. E as pessoas olham com um olhar blasé, como se fosse normal. E aí alguém fala a verdade e é punido. Eu sou muito amigo do Paulo Autuori. Quando ele aceitou o convite, ele tinha parado de ser treinador, eu perguntei por quê. Eu gosto muito do Botafogo. Tem horas que o amor não pode ser. É melhor olhar um pouquinho mais com a cabeça e menos com o coração. Ele está no lugar errado, no momento errado. Não tem o menor sentido isso. E eles vão jogar às 11 da manhã. Tem mais essa também, que foi um pedido feito para evitar os jogos de manhã, que teoricamente teria mais calor e tal. E ainda o Botafogo vai jogar às 11 da manhã. Mais isso. A Confederação Brasileira de Futebol já tem proposta de datas para o início do Campeonato Brasileiro. Em reunião com os clubes das séries A e B, a CBF apresentou o projeto para iniciar a competição nacional no final de semana dos dias 8 e 9 de agosto. A primeira divisão teria os primeiros jogos no domingo, dia 9. Já a segundona começaria um dia antes, no sábado, 8 de agosto. As competições seriam por pontos corridos, mantendo assim as 38 rodadas sendo encerradas apenas em 2021. Segundo nota oficial da entidade, o cronograma será seguido somente com o aval das autoridades de saúde, dependendo da evolução da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Agora eu quero saber o que vocês acham. E existe ainda mais uma questão. Vamos imaginar que, provavelmente isso, a pandemia ainda vai estar acontecendo. Então, se em determinada cidade tiver veto da Secretaria de Saúde, por exemplo... Não vai poder. Não, pode jogar numa outra cidade, já está autorizado pela CBF. Na Itália, eles mudaram 3 vezes no início. A própria Alemanha, ela mudou também uma data. Então, eu acho que ter pelo menos uma data para ter como referência, ok, não deveria abrir, isso a gente já falou. Mas pelo menos ter uma referência, vamos trabalhar isso aqui, vamos... não está legal, empurra um pouquinho. E não dá para diminuir essas 38 rodadas? Não dá para regulamento, mas é venda da televisão, 38 datas. E aí vai entrar em 2021, ok, tudo bem, pode começar um pouquinho depois. O que me incomoda é quando você pensa numa data, porque assim, no Brasil cada um olha para o próprio umbigo. Sim. Você deveria pensar na volta do futebol de maneira geral, porque tem os campeonatos estaduais para serem concluídos ainda.
Quer dizer, então, se vai começar no dia 8, quando é que tem que voltar ao Campeonato Paulista? Dia 20 de julho? 22 de julho? Eles vão ter que treinar antes, E né? olha, e uma coisinha, é bom vocês se prepararem para transmitir jogo de futebol em cima da reninha do Papai Noel, porque vocês viram que vai entrar na semana de Natal. Vai até Ano Novo, né? Então... E aí tem uma outra coisa que também parece que as pessoas não pensam. Você precisa de um tempo de preparação. Não vai ter. Não tem. Então você corre risco de começar a jogar, 4, 5, 6 jogadores se machucarem por falta de condicionamento. E será com data com tempo menor, né? Já foi autorizado também uma diferença de 48 horas entre um jogo e outro. Bom, domingo tem mesa redonda. Eu queria que o Flávio Prado contasse um pouquinho. Palmeiras vai ser campeão, pessoal. A decisão do Palmeiras contra o Vitória. Um jogo bem legal, mais um jogo histórico que nós vamos mostrar para vocês. O Campeonato Brasileiro de 93, a vitória do Palmeiras. É um jogo bem legal, um jogo bem bacana, imperdível no mesa redonda. E com o Vampeta em campo, né? Vampeta no banco. No banco. Mas que timaço esse do Palmeiras, ele tá na mesa, hein? no titular. Pessoal, o Plantão da Saúde desta sexta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Amanhã não voltamos. Voltamos na segunda-feira com mais informações e esclarecimentos de dúvidas para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da sua família. Bom final de semana e fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau, Flavito. Um abraço. Tchau, tchau.